livro do Apocalipse tem 22 capítulos e ele se divide em 3 partes. Hoje vamos aprender quais são essas 3 partes e como elas se aplicam. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Soares, teóloga e apaixonada pelo livro do Apocalipse. O assunto de hoje está muito interessante e vamos aprender um pouquinho mais sobre o último livro da Bíblia Sagrada. E a referência para esse tema é neste livro aqui, Teologia para os Pentecostais. É um livro de teologia sistemática, volume 4, onde temos aqui escatologia. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui. Este livro é excepcional e eu recomendo quem tiver condições de comprar este livro, amém? Então vamos lá. O que o autor Walter Brunelli diz a respeito sobre essas divisões do livro do Apocalipse. Logo no início do livro de Apocalipse, há uma explicação dada pelo próprio Senhor sobre a sua divisão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler? Vamos ler na versão Almeida Revista Corrigida, que é a versão mais próxima que o autor trouxe no seu livro, que diz: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Como vocês viram, eu deixei grifado 3 palavrinhas. Justamente são essas 3 palavrinhas que dá mais uma ênfase na questão passado, presente e futuro, certo? E é daí que vem a divisão. O autor continua dizendo: portanto, assim se pode esboçar. A primeira divisão está na frase as que têm visto, que é uma afirmação sobre o Cristo glorificado no seu trono. A segunda divisão está no as que são, que é uma questão da era presente, ou seja, a igreja. E a terceira parte é a respeito das coisas que hão de acontecer, que está atrelada aos acontecimentos relacionados às nações, a Israel e ao fim da história. Conseguiram entender? Se vocês não conseguirem entender, não tem problema. Eu vou trazer uma forma mais didática para que vocês compreendam visualmente o que é essa separação. Como vocês podem ver, eu fiz essa animação com essas 5 esferas e cada esfera está sendo representada o significado das divisões do livro do Apocalipse. A primeira divisão, como a gente foi falado sobre a respeito de Jesus glorificado, então ele está relacionado à sua assunção ao céu. Então é no momento em que Jesus foi para o céu, preparar morada para todos nós, é que começa a primeira divisão, que é exatamente o que João viu, certo? É a respeito das coisas que tens visto, que é o Jesus glorificado. Tudo que ele viu a respeito do céu é essa primeira divisão. A segunda divisão é hoje, que é relacionada a respeito da era presente, a igreja. A igreja não é só destinada a 2024, não. A igreja também é destinada, por exemplo, às 7 igrejas do livro do Apocalipse. É ainda a era da igreja, é o tempo presente, a era presente. E, por fim, o que vai acontecer, que é relacionado ao futuro. Então, isso entra a questão do arrebatamento, a grande tribulação, o milênio e etc. Esse assunto é muito extenso, vai ter vídeos falando sobre cada um individualmente e mais do que eu estou trazendo aqui. Então, eu abreviei só para que vocês entendam que a terceira divisão é justamente a partir do arrebatamento para o futuro. Amém? Continuando o que o autor Walter Brunelli fala em seu livro. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. A maioria deles trata da grande tribulação. É do capítulo 6 até o capítulo 19. São 14 capítulos para falar dos 7 anos de tribulação. E apenas 10 versículos para falar de 1000 anos de paz, que encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o 10. Uma outra forma de entender sobre essas 3 divisões é desta forma. Na próxima vez que você ler o livro do Apocalipse, o capítulo 1 inteiro é falando sobre as coisas que viste. Já o capítulos 2 e 3 é falando sobre as coisas que são. E os capítulos do 4 até o 22 é falado sobre as coisas que vão acontecer. Desta forma, você consegue ver visualmente todo o livro do Apocalipse dividido em 3 partes.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto maravilhoso para entender melhor o livro do Apocalipse, as suas divisões. E compartilhe essas informações para mais pessoas, porque sempre é importante transmitir tudo que Deus nos proporciona para aquelas pessoas que também querem e desejam aprender mais da palavra de Deus. Amém? Para a meditação de todos, eu quero deixar o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo do 15 até o 17, que diz: Por isso, estão diante do trono de Deus e o adorarão de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima.